Oi, pessoal! Meu nome é Thaís Navarro, eu sou estudante de Medicina Veterinária na Universidade de São Judas Tadeu. Eu estou no 8º semestre, eu faço o período noturno no campus Moca. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto sobre bactérias e a aula de hoje vai falar um pouquinho sobre a reprodução dessas bactérias, tá? E a coordenadora de todos esses vídeos é a Cíntia Pichini, tá trazendo tudo isso para vocês. Então, para começar a falar sobre a reprodução dessas bactérias, como elas se reproduzem, eu queria dizer que elas podem se reproduzir, geralmente, tá? Na maioria das vezes, elas se reproduzem por um processo assexuado, que pode ser chamado, que na verdade é conhecido como bipartição, divisão binária ou cisparidade. Qualquer um desses três nomes é aceito, tá? Quando a gente fala de processo de reprodução assexuado das bactérias. Então, por que é um processo assexuado? Porque não tem variabilidade genética, tá? Ele não tem variabilidade genética nenhuma. E quando essa bactéria se reproduz na bipartição, ela gera clones. Então, a célula mãe vai ser idêntica à célula filha. A célula filha vai ser idêntica à célula mãe, tá? Não vai ter variabilidade genética nenhuma. Então, a gente pode falar que o processo de bipartição gera clones, tá? E esse processo dura aproximadamente 20 minutos quando as bactérias estão em condições adequadas de temperatura, de umidade, condições que sejam favoráveis para elas. Então, imaginem em 24 horas quantas bactérias tem naquele lugar. Se a cada 20 minutos eu tenho mais 2 novas bactérias, tá? Isso me permite uma rápida colonização das bactérias. E eu só queria pôr um ponto aqui, que como não existe a formação do fuso de divisão e nem de nenhuma figura clássica e típica da mitose, a gente não pode chamar de mitose. Além do mais, é um processo de reprodução assexuado, tá? Então, aqui, essa é a bipartição. Então, aqui a gente tem uma célula parental, essa é a célula mãe, e o cromossomo também pode ser chamado de nucleoide. O nucleoide ou cromossomo, ele é aquele local na célula, na bactéria, que tem o DNA, tá? Ele abriga ali o DNA. Mas lembra também que ele não está protegido por um envoltório nuclear, ele não está... É uma célula procarionte, tá? Então, ele está disperso ali. Então, esse cromossomo, ele vai sofrer a duplicação cromossômica, tá? E nesse momento, ele vai sofrer uma invaginação, formando uma parede transversal, tá? Essa parede transversal é o que difere o processo de bipartição de mitose. Essa é a grande diferença, então, porque são figuras que se apresentam no processo ali de divisão que diferenciam, tá? Essa mitose da bipartição. Então, é essa parede transversal onde acontece esse estrangulamento citoplasmático que divide o material genético, tá? Então, aqui houve um enlongamento da célula, um enlongamento celular. E aqui houve um estrangulamento citoplasmático. Também já ocorreu aqui a distribuição desse material genético, tá? E formou, através da invaginação, isso aqui é invaginação, uma parede transversal. Essa parede transversal vai formar 2 bactérias filhas. Então, o que ele fez foi dividir aquele material genético que ele tinha ali em 2. Alguma coisa mudou ali, acrescentou uma forma nova, uma peculiaridade nova? Não, é idêntico. Formam
se formaram mais duas bactérias idênticas, tá? Esse é o processo de bipartição. Então, aqui, ó, o nucleóide. Aqui é onde se abrigam o DNA dessa célula, onde o DNA se abriga. E também é um processo que chama esporulação, tá? O processo de esporulação, ele acontece para que as bactérias entrem num período latente de vida, com baixo metabolismo, para se proteger, para sobreviver. Então, os esporos, algumas bactérias gram-negativas, né, que isso acontece, são estruturas de altíssima resistência, tanto agentes físico como químico. Então, agentes físicos e químicos, por exemplo, pH, temperatura, umidade, qualquer agente que esteja ali no ambiente. Se essa bactéria perceber que as condições daquele lugar não estão mais sendo favoráveis para ela, ela vai fazer esse processo de esporulação. Então, o que acontece? Há uma replicação, tá? Então, o nucleóide está aqui. Ele está na célula da bactéria e aí, de repente, ele vê que aquele lugar já não está mais tão adequado para ele. Então, ele começa a formar esse endósporo ou esporo, tá? E ele começa a replicar um pouco de cromossomo, de nucleóide, e separar ali um pouco de citosol. Nesse momento, essa célula separa ali também uma camada de peptídeo-glicano, que é a parede celular da bactéria, tá? Ó. Parede celular da bactéria composta de peptídeo-glicano. Então, ela separa aquilo ali num cantinho para ela. E ainda tem ali material genético, só que ela tá querendo sobreviver, ela tá querendo se proteger. E a partir dali, o que acontece? Já não tá mais favorável, o ambiente já não tá mais bom, essa célula vai morrer. Porém, ela tem aquele esporo, tá? E aquele esporo, ele fica ali latente por milhares de anos, tá? Ele fica por anos, ele não tem metabolismo e, assim, não é um processo que a gente fala que é visado para reprodução. Ele é visado para a sobrevivência dessa bactéria. Então, algumas das bactérias que fazem isso são as do gênero Clostridium, que são as causadoras do tétano e do botulismo, tá? Então, o tétano muito famoso e o botulismo também. Por isso, em processos de esterilização, processos de esterilização mesmo, alimentícia, de ferramentas ou em cirurgias, você tem que ter ali uma máquina que vai te dar uma temperatura alta, por exemplo, 120 graus. Não é 37 graus, calor ela morre, não. Então, é uma coisa que tem que ser preparada para que ela morra, porque senão ela vai sobreviver a partir do esporo, tá? Para que esse esporo volte à vida, quando ele vê que aquilo ali já está favorável para ele novamente, aquele ambiente, aquela local já está bom, temperatura, o pH já está tudo ok, ele germina novamente, voltando a ser aquela bactéria que a gente tinha visto ali, tá? Então, ó, o septo do esporo começa a se isolar, começa a isolar esse DNA e ele replica parte desse DNA e isola o DNA replicado e esse citoplasma. Então, uma quantidade ali está isolada. Então, ele circula, o septo circula essa porção, formando um pré-esporo. E aí vem a camada de peptídeo glicano, que é a parede celular,
que se forma entre essas membranas. E quando a célula vai morrer, o esporo é liberado e ele fica nesse período latente, que pode sobreviver por milhares de anos, tá? E aí a gente tem também o processo que alguns cientistas chamam de sexuado, mas a maioria fala que é uma recombinação genética, tá? Não é um processo sexuado, é uma recombinação genética. Então, isso ainda é muito discutido, tá? Mas essa recombinação genética pode ocorrer de 3 formas. Transformação, transdução ou conjugação. Então, a transformação é um processo em que há incorporação de fragmentos de DNA perdidos por outra bactéria. Então, agora a gente já vai ver que vai ter variabilidade genética. Então, uma bactéria morreu ali, sofreu lise, e eu tenho outra bactéria de outro tipo aqui, tá? Então, o que acontece? O fragmento de DNA exógeno é introduzido na célula bacteriana e é incorporado nesse nucleóide, nesse cromossomo. E aí eu tenho uma bactéria transformada, tá? Esse é o processo de transformação. Quando um DNA está disperso no meio de uma bactéria que sofreu lise, que morreu, entra nessa célula, nessa outra bactéria e se incorpora no DNA da mesma, tá? Isso é uma bactéria transformada. E aí eu tenho uma bactéria que tem 2 materiais genéticos. Então, ela é mais forte, não é? E aí, a partir daí, quando ela for fazer o processo de bipartição, eu tenho um novo tipo de bactéria. Ela vai gerar clones do mesmo jeito. Não vai ter variabilidade genética ali na bipartição. Mas você entende que nesse processo de transformação eu gerei uma nova bactéria, tá? Com variabilidade genética. E a transdução são moléculas de DNA que são transferidas de uma bactéria para outra usando os vírus como vetores. Então, o que acontece? Os vírus são bacteriófagos. E o que é bacteriófagos? Eles usam essa bactéria para se reproduzir ali dentro da bactéria. Então, o vírus gruda na bactéria, tá? E solta ali um DNA dele. Então, o DNA do vírus se junta com o DNA da bactéria, tá? E aí, o que acontece? A bactéria toma conta ali o vírus toma conta ali dessa bactéria, vai se reproduzindo, e aí vem um monte de vírus, e aí ela morre. Só que, lembra que o DNA do vírus se juntou com o da bactéria? A bactéria morreu, e o vírus pegou um pedacinho do DNA dessa bactéria. Então agora, quando ele for para outra bactéria, ele vai ter ali o DNA da bactéria 1. Ele chegou ali na bactéria 2. E aí ele vai soltar de novo o DNA, mas o DNA dele vai ter a bactéria 1. Entende? E aí ela pode juntar a bactéria 1 com a bactéria 2. Esse é o processo de transdução. E como isso acontece? Nem sempre o processo de reprodução dentro da bactéria do vírus, o processo de reprodução do vírus dentro da bactéria vai ser eficiente, vai ser eficaz e vai funcionar e a bactéria vai sofrer a lise. Às vezes não funciona. E às vezes esse vírus está com o DNA da bactéria 1 e ele chega ali na bactéria 2 e ele não consegue matar a bactéria 2. Mas ele deixou ali o DNA da bactéria 1. Nesse momento eu tenho uma transdução, tá? É nesse momento que o DNA da bactéria 1 foi levado pelo vírus como um vetor, como se fosse um mosquito, até a bactéria 2, deixou ali o DNA e não conseguiu matar essa bactéria, tá? E é nesse momento que ocorre a transdução. Então, o que acontece? O vírus bacteriófago injeta seu material genético na célula bacteriana. Esse material genético se integra ao genoma da célula hospedeira e utiliza a máquina celular, então ele utiliza o corpo
dessa bactéria para a síntese de novos vírus. Então, esses novos materiais genéticos estão sendo sintetizados e quando eu tenho um excesso de vírus, a célula bacteriana se rompe e aí os vírus saem. E aí esse processo se reinicia em outra célula. Então, é neste momento que o vírus sai dali com o DNA daquela bactéria, tá? Porque ali no começo, você vê, o vírus injeta seu material genético na célula bacteriana. Houve uma mistura de material genético, tá? Então, quando ele vai levar para outra, pode ser que ele não consiga terminar o seu processo. Pode ser que sim, pode ser que não. E é nesse momento do pode ser que não, que se ele não conseguir, eu vou ter uma transdução, tá? E aí, eu também tenho, nesse processo de reprodução sexuada, a conjugação. Então, na conjugação bacteriana, eu tenho pedaços de DNA, então partes de materiais genéticos que passam diretamente de uma bactéria doadora para uma bactéria receptora. Então, a bactéria doadora, quem vai dar esse material genético é o macho, e quem vai receber esse material genético é a fêmea. E como isso acontece? As bactérias, além dos flagelos que a gente falou, e além das fímbrias, elas possuem a pile. Cada bactéria possui entre 1 a 2 piles, que são esses microscópicos tubos proteicos, que são ocos, tá? Que são usados nesse processo de reprodução. Então, através da pile, eles se conectam, as bactérias se conectam e trocam material genético, tá? Pode ser chamada de ponte citoplasmática. Então, o macho, a bactéria doadora, dá material genético para a bactéria receptora através desse tubo oco, tá? Feito de proteína, que é a pile. E ali eu tenho uma variabilidade genética, então eu misturei. Então a fêmea ali, aqui ó, a fêmea tá com 2 tipos de DNA, o dela e o do macho. E no momento que ela for fazer a bipartição dela, ela vai gerar uma nova célula. Então, quando ela fazia a bipartição dela aqui no começo, geravam vários clones dela mesma. Agora, com essa conjugação que aconteceu, ela vai gerar outros novos clones, tá? Vão ser clones dela, mas vão ser outros tipos de clone, tá? Mas nesse momento aqui em que ocorreu a variabilidade genética. Então, aqui, ó, as piles. Então, aqui as fímbrias, tá? O flagelo, que dá movimento, e a pile, tá? É muito comum em bactérias gram-negativas. Então, são microfibrilas proteicas, são tubos ocos que muitas espécies de bactérias gram-negativas têm. E tem função de grudar uma bactéria na outra, formando uma ponte citoplasmática que vai ligar essas duas bactérias e elas vão trocar material genético. Quem vai trocar? A bactéria doadora vai doar para a bactéria receptora. Essa bactéria receptora vai ter uma variabilidade genética, porque ela vai ter um novo tipo de material genético ali inserido, tá? E essa é uma imagem do que acontece. Então, essa é a célula doadora, ó, a ponte citoplasmática, a pile, tá? E essa é a célula receptora. Quando essa célula for fazer a sua bipartição, ela vai gerar uma nova célula, tá? Então, esses são os processos de reprodução assexuada e sexuada ou recombinação, né, genética, que a gente chama, das bactérias. É importante lembrar que a maioria das bactérias geralmente fazem a bipartição, tá? A maior forma de reprodução dessas bactérias é a bipartição. Quando a gente fala que houve variabilidade genética, recombinação genética, a gente tem nessa bactéria uma mutação. Então, quando você ouvir falando, a bactéria sofreu mutação,
foi isso que aconteceu, tá? Esse processo de recombinação genética aconteceu ali e essa bactéria sofreu uma mutação. Então, ela recebeu material genético de outra bactéria, formando uma nova bactéria, tá? Uma nova espécie de bactéria, tá bom? Espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer dúvida, eu vou estar à disposição para responder. E é isso aí, gente. Até a próxima!